Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de Matemática Básica e hoje eu vou ensinar para vocês equações do primeiro grau. Certamente. Equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem uma relação de igualdade entre termos conhecidos e termos desconhecidos. Elas são representadas da seguinte maneira: ax mais b é igual a zero, em que a vai ser um coeficiente que vai acompanhar o x e ele tem que ser diferente de zero. E o meu x eu chamo de incógnita. A minha equação do primeiro grau é assim chamada porque essa incógnita tem expoente igual a 1. Por isso, primeiro grau. Tanto que as minhas equações de primeiro grau não são limitadas em relação ao número de incógnitas. Elas podem ter quantas incógnitas a gente quiser. E a gente representa essas incógnitas por letras quaisquer. Por exemplo, x, y, z, w e assim por diante. Só que essas incógnitas têm que ter um expoente igual a 1 para a minha equação ser uma equação de primeiro grau, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos de equações de primeiro grau. Olha esse, 4x mais 7y menos 2 é igual a zero. Repare que aqui a gente tem duas incógnitas, x e y, mas ambas têm um expoente igual a 1. E aqui a gente tem 8x é igual a 64. Repare que o nosso x tem um expoente igual a 1. E reparem também que o nosso a, ou seja, o coeficiente que está acompanhando o x ou acompanhando a outra incógnita, é diferente de 0. Aqui é 4, aqui é 8, certo? Quando eu resolvo uma equação de primeiro grau, o que eu quero? Eu quero encontrar um número, por exemplo, nesse caso, eu quero encontrar um número para x em que eu multiplico esse número por 8 e chego a 64. Agora vamos entender como é o processo para a gente chegar nessa solução? Para solucionar equações de primeiro grau, nós temos que respeitar o princípio da equivalência. O que diz esse princípio? Diz o seguinte: qualquer operação que eu realizar no primeiro membro da minha equação, eu também tenho que realizar no segundo membro. Vamos com um exemplo. Se eu tenho 27 é igual a 27. Vocês acreditam que isso seja verdade, 27 realmente é igual a 27. Mas se eu digo que 27 mais 3 é igual a 27, isso não é tão aceitável. Então, para isso aqui continuar sendo verdade, qualquer operação que eu fizer no meu primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Se eu digo que 27 mais 3 é igual a 27 mais 3, isso volta a se tornar aceitável, não é mesmo? Agora, como que a gente aplica esse princípio da equivalência quando a gente quer encontrar uma incógnita, o valor dessa incógnita? Vamos entender, eu trouxe um exemplo. Para resolver uma equação de primeiro grau, eu tenho que isolar a minha incógnita. Como assim? No meu primeiro membro da equação, eu tenho que deixar incógnitas. E no meu segundo membro da equação, eu tenho que deixar apenas números conhecidos, fatores conhecidos. Então, vamos lá. A gente percebe que nessa equação, 4x menos 16 é igual a menos 4x, a gente tem incógnita no nosso segundo membro. E isso não pode acontecer. Como eu faço para anular essa incógnita que está desse lado? Eu tenho que somar, 4x, porque menos 4x mais 4x é igual a zero. Ou seja, eu vou cancelar a minha incógnita no segundo membro. Então, eu somo aqui 4x. Só que a gente tem que lembrar do princípio da equivalência. Se eu somo 4x aqui, eu também tenho que somar 4x aqui. Então, a gente tem que fazer o seguinte, 4x mais 4x, 8x. O 16 eu conservo, Menos 16. E aqui, vamos lá. Menos 4x mais 4x, 0. Estamos quase lá, não é mesmo?
Agora, a gente tem que retirar esse fator conhecido que está no meu primeiro membro. Como eu faço para anular esse menos 16? Para isso, eu vou ter que somar mais 16. Só que, vamos lá, princípio da equivalência. Eu somei desse lado, eu tenho que somar do outro lado. Então, fica assim. 16 menos 16, 0. 8x eu conservo, né? 8x, eu não vou colocar 0 aqui porque é desnecessário. Mas vamos lá. 0 mais 16, 16. Beleza. Como que eu isolo a minha incógnita agora que ela está totalmente no primeiro membro? Eu tenho que dividir 8x por 8 para ficar apenas x. Só que se eu divido por 8 aqui, eu tenho que dividir por 8 aqui. 8x dividido por 8, x. 16 dividido por 8, 2. Essa aqui é a resolução seguindo o princípio de equivalência. Mas a gente não precisa pensar nisso tudo, não. A gente tem um macete que vai agilizar bastante esse cálculo, mas eu só tive que explicar isso aqui para vocês entenderem o macete. Então vamos lá. A gente sempre tem que priorizar isolar as nossas incógnitas dos fatores conhecidos. Então vamos criar um acordo. Os nossos fatores desconhecidos, ou seja, as incógnitas, a gente vai deixar sempre no primeiro membro da nossa equação. E os fatores conhecidos, a gente sempre vai passar para o segundo membro. Ao invés de eu ficar somando aqui, subtraindo aqui, eu posso fazer o seguinte. Quando eu quero trocar uma coisa de membro, é só eu passar ela para o outro membro com o sinal trocado. Vamos entender isso na prática, vamos lá. Eu quero fazer o meu 32x passar para o primeiro membro, que é o lugar de incógnita. Então, é só eu passar esse 32x para cá com um sinal negativo, já que aqui ele está positivo. Então, eu posso fazer 2x menos 32x é igual a... E agora, eu passo o meu fator conhecido para o segundo membro com o sinal trocado. Se aqui é menos 30, eu vou passar ele para cá como mais 30. Aí agora eu resolvo 2x menos 32x menos 30x é igual a 30. Agora, como que eu faço para isolar o meu x? Eu faço o seguinte. O coeficiente que está multiplicando o x aqui, eu passo para o segundo membro dividindo o fator conhecido que já está lá. Então, eu faço o seguinte. Menos x é igual a 30 dividido por esse 30 aqui. Então, menos x é igual a 30 dividido por 30, ou seja, 1. Só que eu não posso ter uma incógnita negativa. Então, como que eu faço para transformar essa incógnita em positiva? Eu multiplico toda a minha equação por menos 1. Então, vamos lá. Menos x vezes menos 1, x. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, a gente encontrou o nosso x como menos 1. Vamos para outro exemplo. Espera aí que eu tenho que fazer uma colinha nos meus exemplos. 77x menos 100 é igual a 23x menos 23x. Vamos lá, fazer a mesma coisa. Eu quero passar todas as minhas incógnitas para o primeiro membro e os meus fatores conhecidos para o segundo membro. Então, como é que eu faço? Eu passo o meu 23x para cá, mudando de sinal,
e passo meu menos 100 para cá, mudando de sinal. Então, beleza, 77x eu copio, né? Bora lá. Menos 23x, eu passo para cá, mudando o sinal. Então, fica mais 23x. É igual a menos 100, eu passo para lá, trocando o sinal. Então, fica mais 100. Agora, eu faço essa soma. 77x mais 23x é 100x. E aqui eu continuo com o meu 100, é igual a 100. Agora, como que eu faço para isolar o meu x? O coeficiente que está acompanhando ele, ou seja, multiplicando ele, eu passo para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 100 dividido por 100, portanto, x é igual a 1. Tranquilo? Agora que a gente entendeu como soluciona equações de primeiro grau, vamos entender como essa matéria cairia em uma questão? Então vamos lá, segue o enunciado na tela. Felipe nasceu 10 anos após o nascimento de seu irmão Gustavo. Em determinado período da vida, Gustavo tinha o triplo da idade de Felipe. Calcule a idade dos dois nesse período. Então a gente percebe que o Felipe é 10 anos mais novo que o Gustavo. Então, enquanto o Felipe tinha x anos, o Gustavo tinha x mais 10 anos. No enunciado nos diz que em determinado período da vida, o Gustavo tinha o triplo da idade de Felipe. O que isso quer dizer? Quer dizer que a idade do Gustavo, ou seja, x mais 10, é igual a 3 vezes a idade de quem? Do Felipe, ou seja, 3 vezes x. E para a gente descobrir a idade de cada um deles, a gente primeiramente tem que descobrir quanto vale esse x. Então, para a gente descobrir isso, a gente tem que solucionar uma equação de primeiro grau. Então, vamos lá. X mais 10 é igual a 3 vezes x, ou seja, 3x. Agora, qual é a regra? Eu passo a minha incógnita para o primeiro membro com o sinal trocado e essa incógnita também para o segundo membro com o sinal trocado. Então, vamos lá. X, se aqui é 3x, o 3x passa para cá sendo menos 3x. E se aqui eu tenho mais 10, eu passo mais 10 para cá e ele vira menos 10. Então, vamos lá. X menos 3x menos 2x. E aqui, menos 10. Eu posso ter uma incógnita negativa? Não posso. Então, vou multiplicar toda a minha equação por menos 1. Então, aqui fica 2x é igual a 10. Nossa, eu calculei mal o espaço do quadro, né? Desculpa, gente, mas enfim. Então, agora, como que eu faço para descobrir o x? Eu tenho que passar o coeficiente que está acompanhando ele para o outro membro dividindo. Então, fica 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, nesse período da vida, vamos lá. Nesse período da vida, qual era a idade de Felipe? X anos. E quanto que vale X anos? 5 anos. E nesse mesmo período da vida, o Gustavo tinha x mais 10 anos. Quanto que é x mais 10? É 5 mais 10, ou seja, 15 anos. Então, Gustavo tinha 15 anos nesse período da vida, certo? Então, vamos com mais outra questão, gente? Segue o enunciado na tela. Unesp. 2 empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes, a extensão dessa estrada é de... A gente não sabe o comprimento dessa estrada, que é o que a gente tem que descobrir. Então, a gente vai chamar o tamanho dessa estrada de x. A gente sabe que uma empreiteira, que eu vou chamar de empreiteira 1,
fez 2/5 dessa estrada, fará 2/5 dessa estrada. Então, serão o quê? 2/5 de x, ou seja, 2/5 vezes x. A outra empreiteira, a gente sabe que vai fazer 81 quilômetros. Vamos lá. Se a estrada tem um comprimento x e uma empreiteira vai fazer 2/5 de x, qual é a fração do tamanho dessa estrada que vai sobrar para essa segunda empreiteira? Então, a gente tem que fazer o seguinte, x menos 2/5 de x. Então, vamos lá. O MMC entre 1 e 5 é 5. Divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes x, 5x. Menos 5 dividido por 5, 1. Vezes 2x, 2x. 5x menos 2x, 3x quintos. Então, a empreiteira 2 fez 3/5 de x. E esses 3/5 de x, a gente sabe que equivale a 81 quilômetros. Então, se a gente montar uma equação em que o primeiro membro seja 3/5 de x e o segundo membro seja 81, fica fácil a gente resolver isso aqui. Então, vamos lá. O coeficiente que está multiplicando meu x, eu passo para lá dividindo, né? Então, nossa, meu espaço está ruim. Eu posso continuar aqui? Vou fazer um quadro. Eu vim para cá, viu, gente? Então, vamos lá. 3/5 eu passo para lá dividindo. Então, o x é igual a 81 dividido por 3/5. Então, vamos lá. Divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, x é igual a 81 vezes 5/3. 81 vezes 5, vamos ver aqui. 5 dá 405/3. Então, vamos lá. Quanto é 405/3? É a mesma coisa que 405 dividido por 3. Então, vamos lá. 405 dividido por 3. Deixa eu fazer um outro quadrinho aqui para vocês perceberem que são as contas isoladas. Vamos lá. 1 sobra 1. 10 dividido por 3. 3 sobra 1. 15 dividido por 3. 5. Então, x é igual a 135 quilômetros. E x é justamente o tamanho da estrada, que é o que o nosso enunciado quer que a gente saiba. Então, o tamanho da estrada é 135 quilômetros. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!